Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao último vídeo do ano de 2016 aqui no meu canal no YouTube Alexandre Flecha, e esse vídeo é super especial porque a gente vai contar com a participação de grandes professores do direito, grandes amigos meus que aceitaram participar desse vídeo. Dá uma olhada aí na seleção que eu trouxe para vocês. Olha aí. Rodrigo Padilha, Juan Vasques, Isabelle Gravatar, Alexandre Chime, Renato Porto, Bernardo Anes Dias, Renê Longo, Raquel Bruno, André Roberto Souza Machado e Ricardo Alberto Pereira. É um pessoal de primeira linha, não é? É um timaço de professores, de operadores do direito, advogados, magistrados, todos que vieram contribuir com esse vídeo, contribuir com o direito processual civil de um modo geral. O que eu pedi para esses meus amigos? Como eles são todos professores, estão sempre em sala de aula, eu pedi que eles gravassem um vídeo com a pergunta que eles mais veem em sala de aula, com as perguntas que mais são feitas pelos seus alunos. Eles gravaram esse vídeo e a partir de agora vem a pergunta e na sequência a gente tenta responder. Vamos lá então? Primeira pergunta. Flecha, como ficou o princípio do contraditório no novo CPC? Professor Bernardo Dias, de Direito Constitucional, meu irmão, meu sócio no escritório CMGA Advogados, e trouxe uma pergunta, né, Bernardo, que leva uma semana para a gente responder. Eu vou tentar condensar aqui na proposta desse vídeo, que é falando sobre o contraditório. O contraditório está previsto na Constituição da República, no artigo 5º, 55, que diz mais ou menos assim: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, serão assegurados a ampla defesa e o contraditório, com todos os meios e recursos a eles inerentes. Então, o que é o contraditório? O conceito clássico de contraditório é ser um binômio informação-reação. Todo mundo que participa do processo tem o direito de ser informado do que aconteceu no processo e de se manifestar sobre tudo o que aconteceu naquele processo. Mas o grande detalhe, a grande novidade trazida pelo CPC de 2015 é que o contraditório dá direito às partes se manifestarem antes do juiz proferir decisão. Parece uma coisa meio lógica, mas a gente está cansado de ver decisões em que o juiz julga sem ouvir as partes, alegando ser uma questão que ele, magistrado, poderia julgar de ofício. Mas, na verdade, até para essas questões que o juiz pode conhecer de ofício, é indispensável que as partes se manifestem antes do juiz julgar. Por isso, veio o artigo 10 do novo CPC, que diz textualmente: o juiz não pode proferir nenhuma decisão judicial sem que dê antes a oportunidade das partes se manifestarem. Vírgula, ainda que se trate de matéria que o juiz possa conhecer de ofício. Legal isso, né? Então, até para as questões de ordem pública, aquelas que o juiz pode e deve conhecer de ofício, é indispensável a prévia oitiva das partes. Ah, Flecha, mas e se não dá tempo de esperar a prévia oitiva das partes? Eu preciso da decisão judicial agora. O que eu faço? Aí existe uma exceção no próprio novo CPC, que está no artigo 9º, parágrafo único, que diz que quando se tratar de tutela de urgência ou de evidência, o juiz pode postergar o contraditório para depois da decisão ser proferida. Nesse caso, nós temos o famoso contraditório diferido ou postergado. Ok? Bernardo, obrigado pela pergunta, obrigado por ter participado, meu irmão. Valeu! Próxima pergunta. Oi, querido Flecha, me explica uma coisa. Como está a contagem dos prazos no novo Código de Processo Civil? E mais, isso se aplica ao processo do trabalho? Um beijo! Professora Isabelle Gravatar, minha irmãzinha querida, muito obrigado por ter participado e muito obrigado pelas duas perguntas que você fez. Primeira pergunta: como fica a contagem dos prazos processuais no novo CPC? E segunda, essa forma de contagem se aplica ao processo do trabalho? Bom,
A contagem de prazos no novo CPC, diz o artigo 219, tem que ser feita em dias úteis. Ah, mas o que são dias úteis? O artigo 219 não fala. Mas o artigo 216, 3 artigos acima, nos diz o que são dias úteis. Ele diz assim, ó, são feriados os sábados, domingos, aqueles dias que a lei disser que são feriados e aqueles dias em que não tiver expediente forense. Então a regra é muito fácil. Olha para a porta do fórum. Está aberta, conta aquele dia. Está fechada, não conta aquele dia. Pronto, tranquilo. Só que essa regra tem 2 exceções. A primeira está no caput do artigo 219, que diz assim: essa forma de contagem é apenas para prazos fixados em dias. Então, se o prazo for fixado em semanas, meses, anos, etc., não conta de modo útil, só conta de modo corrido. Prazo da rescisória, por exemplo, 2 anos contados em dias corridos. Segunda exceção, parágrafo único do artigo 219. Somente para prazos processuais tem essa regra de contagem em dias úteis. Prazos materiais são contados em dias corridos. Tranquilo? Beleza? Ok. E no processo do trabalho, como é que fica? No processo do trabalho, existe regra específica na CLT. A CLT é uma norma híbrida, tem regras de direito processual e de direito material do trabalho, e os artigos 774 e 775 dizem que a contagem de prazo será feita em dias corridos, portanto não se aplica a regra do novo CPC. Ok? Esse entendimento foi corroborado pelo TST na Instrução Normativa 39 de março de 2016. Ok? Belinha, muito obrigado por ter participado. Um beijo para você. Sigam a professora Isabelle Gravatar nas suas redes sociais, Instagram, Periscope, Facebook, que tem várias dicas lá sobre direito e processo do trabalho. Ok? Terceira pergunta. Olá pessoal, eu sou a professora Raquel Bruno de Direito Empresarial. E a minha pergunta para o Flash é a seguinte: o novo Código de Processo Civil, ao prever o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, trouxe novos requisitos para a desconsideração ser decretada? Professora Raquel Bruno, minha querida amiga de muito tempo, né? Você olha o vídeo da Raquel e agora está me vendo, você vê que a Raquel é uns 15 anos mais nova do que eu. Mas nós estudamos juntos no 2º grau e na faculdade. Não é isso, Raquel? De todo esse tempo a gente estuda junto e é, portanto, uma grande amiga, uma amiga querida que eu tenho. E a Raquel perguntou sobre o novo CPC. Trouxe novos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica? Não, não trouxe. Não trouxe porque não é papel do Código de Processo falar sobre requisitos da desconsideração. Esses requisitos devem estar previstos em leis materiais, como de fato aconteceu. Artigo 28 do CDC, teoria menor, e artigo 50 do CPC, teoria maior. Nessas 2 leis que são materiais, estão previstos os requisitos para a desconsideração. O novo CPC fala apenas sobre o procedimento da desconsideração, como deve ser feita a desconsideração. E dos artigos 133 ao 137, o Código dispõe que o contraditório deve ser preservado sempre. E, portanto, o juiz primeiro traz ao processo os sócios na desconsideração normal, ou a pessoa jurídica na desconsideração inversa, para que eles se manifestem sobre a desconsideração, para só então proferir decisão dizendo se desconsidera ou não a personalidade jurídica. Ok? Raquel, muito obrigado pela pergunta. Sigam a professora Raquel nas redes sociais, várias dicas também diárias sobre direito empresarial. Ok? Próxima pergunta. E aí, Flecha, eu gostaria que você me respondesse qual a diferença entre tutela de urgência e tutela da evidência. Alexandre Chini, meu irmão, querido amigo. Alexandre é magistrado aqui no Rio de Janeiro, ele é juiz de direito aqui no Rio, professor de direito processual civil e especialista em juizados especiais cíveis. E essa pergunta ele fez, né, Alexandre, porque a gente escreveu um artigo juntos sobre esse tema. E qual é a grande diferença entre a tutela de urgência e a tutela da evidência? Bom, começamos pela semelhança.
Ambas são tutelas provisórias. Ambas são decisões provisórias que exigem uma decisão posterior que as confirme para que elas possam continuar produzindo efeitos no mundo jurídico. Essa é a semelhança. A diferença está nos requisitos para a concessão. Para a concessão da tutela de urgência, eu tenho 2 requisitos. A probabilidade da existência do direito, o famoso fumus boniuris, e o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, o famoso periculum in mora. Esses 2 requisitos devem estar presentes para que seja concedida a tutela de urgência, antecipada ou cautelar. Já a tutela da evidência, aliás, tutela de evidência, só tem um requisito, que é a probabilidade da existência do direito. Mas não é qualquer probabilidade, não é de qualquer forma, não é qualquer probabilidade que demonstre o meu direito. Para tutela de evidência, é preciso demonstrar que a probabilidade está numa das 4 hipóteses previstas no artigo 311. E mais, a tutela de evidência não exige periculum in mora, não exige o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Ok? Alexandre, obrigado pela pergunta. Grande abraço, meu irmão. Valeu! 5ª pergunta.